O que eu vou trazer hoje aqui é fruto da minha pesquisa do pós-doutorado, História Econômica, que eu fiz na USP. O supervisor foi o professor Guilherme Grande, né? Vai ser publicado, já está no prelo pela editora da Unifesp, né? Vai ser publicado, acho que vai ficar para o ano que vem, para o começo do ano que vem. Inclusive, o título do livro é esse aqui, então, né, do Arquipélago Econômico à Integração Territorial, a construção histórica da opção brasileira pelo rodoviarismo. Esse aqui é o recorte temporal, né? Eu pego de 1893 a 1964 até o começo até a ditadura militar, né? Vou começar aqui colocando por que o 1893, né? Porque quando chega o primeiro veículo automotor no Brasil, vindo da França, de navio, Peugeot, etc. Tal. Então eu considero como um marco inicial do rodoviarismo no Brasil, né? Então o que eu vou trazer para vocês aqui, assim, na verdade, uma resenha em linhas gerais do livro, que é dividido em 3 partes. Mas eu vou começar, antes de falar, né, um pouco sobre várias questões aí que justificam objetivos e tal, eu quero já trazer, primeiramente, o conceito de rodoviarismo como qual eu concebi nesse trabalho, né? Então, todo o conjunto de ações e objetos direta e indiretamente relacionados aos vários elementos e componentes do modal rodoviário, né? Cuja compreensão demanda análise de aspectos conjunturais, em negrito, né? Conjunturais e estruturais, tá? Que tornaram possível a sua emergência, expansão e consolidação no país, com profundos impactos em sua configuração territorial. Quais são os elementos componentes do modal rodoviário? Então, desde a construção, a pavimentação de rodagem, o veículo, o petróleo, as políticas públicas relacionadas com o advento, né, da estrada de rodagem, os investimentos, aqui na grande maioria públicos, né, a base normativa, engenharia, a mentalidade, também queria uma mentalidade rodoviarista também para implantar o automóvel, né, entre outras questões. Ou seja, o rodoviarismo precisa ser enquadrado na ótica da economia política e mais além, aqui é uma questão de método, inclusive, né? E mais além, envolvida por um conjunto simbólico e ideológico que remete à típica modernidade da segunda revolução industrial. O entrelaçamento da indústria do petróleo com os valores ligados à velocidade e à capilaridade territorial, porta a porta, o transporte porta a porta, que vai ser assim uma inovação brutal do rodoviarismo, né? Até então, nenhum outro modo de transporte conseguiu incrementar a circulação, né, de uma maneira capilar pelo território, como o automóvel. Agora, a partir daí, né, o carro, o automóvel vai chegar em tudo que é buraco, né? Certo? Bom, então isso aqui é o conceito como eu construí, né? Mas vamos voltar aqui. O objetivo, né, do meu estudo: demonstrar e analisar a dicotomia historicamente construída no Brasil entre ferrovia e rodovia. Então, realmente, essa dicotomia foi construída. Tem um processo histórico aí para entender isso, né, como é que foi a construção dessa dicotomia. E depois, lá no final, eu vou dar minha opinião sobre essa questão aqui, né? Mas eu vou deixar para o final. E qual é a hipótese, né? É uma questão que, do meu ponto de vista, não pode ser explicada apenas com a mera competição entre modais, né? Segundo o meu ponto de vista, se ficar só na competição, sobretudo entre ferrovia e rodovia, né, um modo reducionista de enxergar e enfrentar a problemática, né? Houve sim competição entre modais, eu posso até falar mais isso adiante, mas a lente analítica precisa se expandir para outros elementos com a inclusão de outras variáveis. Então é importante, é uma questão multidimensional, tem várias camadas, vários elementos, né? Desde a questão, né, da economia e da política, mas como eu falei, da mentalidade, tem a questão de como que, por exemplo, como os militares no Brasil se posicionaram em relação a isso, é muito importante. Depois eu vou acabar falando aqui, os militares, tanto o Exército, acabaram chegando à conclusão de que o rodoviarismo seria o modelo ideal para o Brasil nessa conjuntura. Naquela conjuntura, os militares abraçaram a ideia do
do rodoviarismo, da estrada de rodagem, de integrar o país para a rodovia, né? Então tem um conjunto de variáveis aqui. Tem questão de custo, aí depois eu vou ao longo da exposição, vou colocando, eu não vou conseguir colocar tudo, porque é muita coisa realmente, né? Mas enfim, é um livro de 500 páginas. Tá? Eu coloco 3 pontos de partida. Tá? Primeiro, o rodoviarismo surge num panorama dominado pelo sistema ferroviário. Tá? Então isso é importante, né? Quando chega o primeiro veículo no Brasil, e depois lá ainda na Primeira República, né? Quando em 1916, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Estradas de Rodagem, no Rio de Janeiro. Tá? Qual é o panorama, o que transportes no Brasil? Ferrovia, 30 mil quilômetros, basicamente carga e passageiro, né, que tinham, vamos dizer assim, a preponderância sobre a circulação de mercadorias e de passageiros no Brasil, e também a cabotagem, a navegação em cabotagem também é bastante utilizada. Então isso é importante. Segundo ponto de partida, né, do ponto de vista da configuração territorial, o Brasil ainda era um arquipélago econômico, a gente já viu aqui em sala de aula isso, né, um conjunto de pontos esparramados ao longo do litoral brasileiro, né? São Luís, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, São Paulo, Vitória, né? João Pessoa, Natal, com pouquíssima comunicação entre eles, né? E também com o interior do Brasil. Então, basicamente, a comunicação que existia, né, era pelo litoral, por cabotagem, e mesmo assim muito lenta, e para o interior do Brasil, estradas de rodagem, que a gente nem podia dizer que existiam estradas de rodagem, eram estradas carroçáveis, se dizia para a época, precárias, né? Uma comunicação muito incipiente, muito lenta, muito atrasada. O sistema ferroviário, a gente nem pode dizer que existia um sistema ferroviário no Brasil, a gente pode dizer que existiam sistemas isolados, que não se comunicavam e que conseguiram atingir uma penetração em direção interior mais profunda no interior de São Paulo, e lá em 1910 que chegou em Anápolis, em Uberlândia e Anápolis. Tirando isso, né, um sistema ferroviário que não criou um mercado interno, que não unificou o país, né? Então o arquipélago econômico configurado, não existia um mercado doméstico, não existia comunicação interregional no Brasil, não existiam trocas, né? Ou existiam, mas muito incipientes, né? E o terceiro ponto de partida é uma conjuntura mundial cada vez mais favorecia o rodoviarismo com a explosão da chamada era do petróleo, na qual o automóvel era tido como símbolo máximo de um novo tempo, com a ideia de velocidade, conforto, praticidade e fluidez. Então é importante também ter isso como, né, o automóvel, já na Europa, nos Estados Unidos, já estava posto como algo, né, de mais moderno, também sendo amplamente expandido, né, construindo estradas, expandindo a indústria automobilística e todas as variáveis relacionadas ao rodoviarismo, aquelas que eu coloquei anteriormente lá, né? Então é importante ter isso aqui como, essas 3 questões aqui como ponto de partida, para a gente entender a conjuntura. Bom, então eu dividi o trabalho em 3 partes, como eu falei para vocês aqui, e é uma questão, é uma periodização mesmo, né? Que tem, toda periodização tem que ser explicada, né? Por que começa, né? Então essa primeira periodização aqui vai, a parte 1 do trabalho, tem 3 capítulos, vai até 1945, né? Tá? O capítulo 1 a primeira parte é o estágio inicial da construção histórica do governo do Brasil. Então tem 3 capítulos. Tá? No primeiro capítulo, eu trago os primórdios do rodoviarismo. Né? Então a gente vai de 1893 até, eu repito, né, quando chega o primeiro automóvel no Brasil, de navio, importado da França, e foi o Santos Dumont, né, que que importou o automóvel, até 1927, que é o governo do Washington Luiz, presidente, né, o último presidente da Primeira República. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso. Questões centrais aqui. O papel pioneiro das iniciativas particulares
entidades promotoras do rodoviarismo traço automobilismo. Importante isso. Nesse início aqui, nesse período, a gente tem que falar em rodoviarismo, automobilismo. Eram questões que estavam muito próximas. O automobilismo aqui entendido como já trazendo o automóvel para questões de esportivas, né, ou então de passeios, né, de grandes raids, que eles falavam na época. Falavam de raids. Né? Depois nós vamos ver que a partir de um segundo momento, já na parte do trabalho, o rodoviarismo meio que se descola do automobilismo. Aí cada um vai para um lado. Tá? Até uma questão para se entender por que nesse primeiro momento os rodoviaristas precisaram dos automobilistas e a partir de um segundo momento, não precisamos mais dos automobilistas. Precisamos tomar um caminho independente. É uma questão que eu trabalho também ao longo do texto. Tá? Despontam os primeiros impulsos rodoviaristas de âmbito federal. Então aqui é um conjunto de primeiras normas e leis que vão sendo colocadas no âmbito federal, né, desde o governo do Epitácio Pessoa, antes ainda, né, lá do Rodrigues Alves, algumas leis federais que vão começar a trazer a questão para o nosso arcabouço jurídico normativo. Tá? Então eu faço um apanhado dessas leis, tá? Mas que no seu conjunto não vão ser capazes ainda de instituir assim, um quadro que dê força ao rodoviarismo do ponto de vista institucional. Mais importante nesse primeiro momento vai ser isso aqui, que eu já vou voltar isso aqui. Tá? E é claro que, né, o capitalismo, nós estamos falando aqui no momento que vai pegar a Primeira Guerra Mundial e o entreguerras, né, o que significa principalmente o entreguerras, né, no momento em que o imperialismo estadunidense vai ocupar, vai ser elevado a uma nova potência, e as multinacionais estadunidenses vão começar também o seu processo de expansão pelo mundo. Então aqui o Brasil é visto também como potencial mercado consumidor para o que eu chamo de frente estadunidense. Então eu mapeei aqui uma série de estratégias que tanto o governo dos Estados Unidos quanto empresas multinacionais estadunidenses ligadas ao rodoviário ou com interesses rodoviaristas passaram a enxergar o Brasil. Claro, imagina um país gigantesco que quase que não tinha estrada aqui, mas obviamente que eles vislumbram um futuro com estradas. O que significa o quê? Petróleo, automóvel, construção de rodovia. As pessoas muito falam do lobby das montadoras, né? Lá do Juscelino e tal, mas tem que lembrar que antes de ter automóvel tem que ter estrada. Então as empresas que tinham maquinário para construir estrada viram aqui um mercado consumidor assim, então já começa a se mobilizar nesse aspecto, né? A Câmara, essa que até hoje, a AmCham, né? A Câmara Comércio Brasil-Estados Unidos, aqui, que já existia nesse momento aqui, também já faz um estudo em relação a essa questão aqui, etc. Então, é um elemento que está posto aí. Olha só, isso aqui tudo que eu mapeei ao longo do trabalho, né? O que eu chamo das iniciativas em prol do rodoviarismo e automobilismo. Então vai ter uma série de clubes, ou aqui no caso o Automóvel Clube do Brasil, e depois o Paulista, né? 1907, Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Eu coloco aqui algumas figuras, né, que vão ser responsáveis aí, vão estar encabeçando. A grande maioria aqui é tudo uma elite, óbvio, né? Principalmente ligado ao café, uma burguesia cafeeira, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, ligado ao café. Né? Então a Fundação Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, no Automóvel Clube Paulista. Olha, a primeira viagem Rio-São Paulo de carro, o Conde Lesdan. Gente, isso aqui foi uma viagem de quase uma semana. Descendo, não existe Anchieta, descendo a antiga estrada da maioridade, do caminho lá que o Dom Pedro tinha subido a cavalo, lá no século passado, com calhambeque, com mecânico, do meio do caminho, levando acho que 5 ou 6 dias para fazer a viagem, atolando o carro, etc. E, tal. E a imprensa, sobretudo no Estadão aqui em São Paulo, né, da família Mesquita, que também era do café, né, da burguesia cafeira, também interessada em notícias, fotos, né, e vangloriando, né, como bandeirantes aí do asfalto, que na época nem asfalto tinha, né? Entendeu? Olha só, em São Paulo, circuito Itapecerica, né? Viagem em São Paulo, Alta da Serra, circuito de São Gonçalo, Rio de Janeiro,
Depois, a Revista dos Automóveis, a ACB, né? É muito importante a ACB. Tá? Era uma revista. Viagem São Paulo-Curitiba, Washington Luiz, né? Que nessa época aqui era prefeito de São Paulo. Antônio Prado Júnior, né? Cafeicultor, ligado, o pai dele tinha sido prefeito de São Paulo. Né? Agora, importante isso aqui, ó. Primeiro Congresso Nacional de Rodagem, a ACB. Eu consegui, inclusive, os anais desse congresso. Né? E aí, São Paulo, no ano seguinte, primeiro Congresso Paulista de Rodagem. Eu também consegui os anais do congresso. Impressionante as discussões, o nível de discussão, o que eles já trouxeram de números, de estatísticas, de questões que eles tinham que avançar, os obstáculos que eles teriam para implantar rodoviários no Brasil. Eles discutiam com muita propriedade tudo isso. Né? A criação de uma mentalidade, de introduzir uma mentalidade rodoviarista. Não existia isso. Não existia uma mentalidade rodoviarista no país. Né? O segundo Congresso Paulista, né? A fundação da Associação Permanente de Rodagem, a PR, foi também muito importante, também o Washington Luiz, que foi um grande patrono, né? A revista Estrada de Rodagem, que era da PR, o segundo Congresso Nacional em 22. Então veja uma sequência de eventos e de revistas, né? que vão ocorrendo, de associações, que vão ajudando, principalmente aqui, baseado em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente pode dizer com propriedade que São Paulo e Rio, né, compõem um núcleo, né, rodoviarista do Brasil. Né? O terceiro Congresso Paulista, em 23. Aí aqui, em 23, a primeira exposição de automobilismo e rodoviação do Brasil, que foram 5 aqui em São Paulo, aqui na capital. Né? Eu não lembro, se não me engano, foi essa daqui, a de 25, que eles deram o nome, na verdade, até mudaram um pouco o nome, né? Porque trouxe estradas de rodagem, outra propulsão, mas seria a terceira aqui. Para você ter uma ideia, essa de 25 foi realizada aqui, hoje é o Museu Catavento, ali no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro, né, que foi feito, inclusive, pela elite paulista para servir como uma espécie de showroom, de mostras das conquistas do capitalismo, e por aí vai. Né? Foi para isso que foi construído o Palácio das Indústrias. Né? Em 25 recebeu essa exposição que durou mais de um mês, recebeu quase 50 mil pessoas. Pra ter uma ideia, a Ford montou dentro do prédio uma linha de montagem do carro, para as pessoas verem o carro sendo montado. Aqui teve ampla divulgação na mídia, né? A elite do Brasil, uma grande parte veio para ver isso daí. Né? Todas as principais indústrias automobilísticas da época montaram estantes. A Ford montou uma linha de produção. Né, mas as empresas que existiam na época, né, muitas não existem mais, Oldsmobile, por exemplo, né, mas a Chevrolet teve, a Ford, a Fiat veio, expondo os carros, né, com stands, etc. Então, e mostrando para quem? Para a burguesia. No momento, a burguesia. Né, o que era o veículo, o automóvel, o progresso, o que era a velocidade, o conforto. Porque até então a burguesia andava do quê, gente? Carroça. Chegava no Teatro Municipal, uma charrete. Claro, tinha lá um motorista, entre aspas, né? Atrás de uma charrete coberta, um banco estofado grande, mas aquilo, né? Cheiro de bosta de cavalo, aquele barulho infernal como é que chama lá? De ferradura, aquele, né? Para subir, para descer, para estacionar, enfim. E aí chega o automóvel, a burguesia ficou maravilhada com isso, né? Velocidade. E até então, quando eles iam visitar suas fazendas, lá no interior de São Paulo e tal, pegavam o trem, iam para a estação de trem. Saiu das suas casas, ali no Campos Elíseos, de charrete, chegavam na Estação da Luz, ou ali na Júlio Prestes, de charrete, pegava o trem, chegava lá em Jaú, em Piracicaba, em Limeira, e tinha uma charrete esperando para levá-los numa viagem nada confortável até a sua fazenda. Agora, imagina agora de carro, né? E no Rio de Janeiro a elite se preocupou mais o quê? Em subir a serra para Petrópolis. Tanto que o primeiro movimento foi conseguir colocar o carro no trem, criar um vagão no trem para engatar os carros, e os carros passaram a subir a serra de Petrópolis, a serra ali do mar, no trem. Para depois, chegar em Petrópolis, sai do trem, né? Até que a CB conseguiu construir uma estrada, né, em 1917, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis,
que hoje existe ainda, mas virou na subida da Serra virou uma estrada bem, né, é uma estrada estadual, é uma RJ, e que no Rio de Janeiro virou um monte de avenida ali, que passa ali na Penha, ali na periferia do Rio, Duque de Caxias e tal, né? Foi englobada pela cidade. Revista Boas Estradas, a revista Automóvel Clube, que está toda digitalizada, inclusive na Biblioteca Nacional, eu tive acesso, né? Então, uma série aqui de prova geral de eficiência para autocaminhões, São Paulo, São José, São Paulo. Essa prova de polícia coletivo para o interior paulista foi uma prova, né, que foi pelo interior do estado de São Paulo inteiro. Chegou a Ribeirão Preto, Prudente, Franca. Fizeram uma prova de 15 dias de andar todo o interior de São Paulo. Precisava mostrar para as pessoas o progresso e a modernidade. Certo? Um livro foi editado, Caminhos para o Brasil, né? O Américo Neto era repórter de Estadão, né, muito ligado nessas questões, né? Então veja que são várias questões aqui, o 4º Congresso Nacional, 27 aqui, o Washington Luiz é presidente do país. Tá? Então tem muita coisa antes, principalmente a questão da mentalidade aqui, ó, psicosfera, mostrar para a população, sobretudo para a burguesia, a novidade, o automóvel, o progresso, a modernidade. E o Brasil aqui, lembrando, né, importava tudo. Importava automóvel, importava petróleo, importava para fazer asfalto, tudo, de importar tudo. Aqui o cartaz daquela exposição que foi para vocês aqui, que teve essa que foi do Rio de Janeiro. Né? Olha, a primeira montadora da Ford aqui em São Paulo, existe até hoje, esse prédio abandonado, ali na rua Solon, perto da favela do Moinho, ali no Bom Retiro. Né? E aqui olha que uma propaganda de venda de carro no Estadão. Tá? Bom, capítulo 2, eu vou trabalhar agora do governo do Washington Luiz até o Estado Novo. Então, aqui é o momento no qual o rodoviarismo vai se institucionalizar, tá, no Estado brasileiro, vai penetrar as engrenagens do Estado. Quando eu estou falando do Estado, estou falando do Estado-União. Estado, União. Claro, também São Paulo, Rio de Janeiro já tinha penetrado. Vai penetrar com mais força ainda, mas sobretudo no governo federal. Então tem uma série de questões aqui, né? Governar é, depois, fazer estradas. Então, primeiro, eu vou explicar aqui o que foi a política de índole rodoviária do Washington Luiz. Importante, o Washington Luiz é considerado pelos rodoviaristas como o patrono do rodoviarismo no Brasil. Ele morreu em 57, com homenagens, com o Dia do Rodoviarismo em homenagem a ele, tem o prêmio Washington Luiz, que instituíram, etc. Tal, né? E ele é considerado realmente o grande patrono do rodoviarismo, e não é à toa. Eu concordo com essa ideia, para o bem ou para o mal. Né? Ele foi o político brasileiro que realmente, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele era do Rio, né? O Washington Luiz era do nosso de Macaé. Quando ele foi prefeito de São Paulo, né, governador de São Paulo e presidente da República. Nas 3 esferas, ele teve uma política altamente rodoviarista. Né? E o que é importante aqui em relação ao governo federal, quando ele foi presidente, ele criou simplesmente, né, a base fiscal para financiar o rodoviarismo, o primeiro fundo de conservação, né, e construção de estradas, que era oriundo de um percentual da venda de carros e de combustível, tá? Isso em 27, e também ele criou a chamada Comissão de Estradas de Rodagem Federal, que foi o primeiro órgão público federal criado, concurso, né, que teve engenheiros, uma série de pessoas ligadas à questão do rodoviarismo para pensar a construção de estradas de rodagem no Brasil, que a gente pode, a grosso modo, chamado, foi o grande órgão que precedeu o futuro Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que o Getúlio criou mais para frente, o DNR. Tá? O Getúlio, quando foi governador do Rio Grande do Sul, também teve uma política bastante rodoviarista no Rio Grande do Sul. De certa forma, ele também levou isso para o governo federal mais adiante. Então eu explico aqui, né, eu trabalho as políticas. O primeiro plano rodoviário do estado do Rio Grande do Sul foi no governo dele. Ele contratou um engenheiro para ser o responsável. Também criou um departamento estadual de estradas de rodagem no Rio Grande do Sul. Né?
Outra questão importante que eu trabalhei muito é como que, para se criar o DNR, foi uma luta. Isso aqui foi, gente, os rodoviaristas foram insistentes. Desde o primeiro Congresso Nacional, lá em 1916, isso foi posto como altamente estratégico. Eu falei, se nós não conseguirmos colocar um órgão público federal exclusivamente pensado para criar estrada, para construir estrada, para planejar e construir estrada, a nossa luta vai ser em vão. Então eles ficaram batalhando isso, né? E 21 anos depois foi criado o DNR. Demorou 21 anos. Foi só em 37 que foi criado o DNR. A ideia surgiu em 16, hein? Tá? Então aqui eu coloco como que eles foram desenvolvendo essa luta, né, com as estratégias que foram desenhando, né? Bom, no Estado Novo, aqui o Getúlio é autoritário, né? Realmente o Estado Novo foi eu diria que é o momento no qual o Estado brasileiro opta pelo rodoviarismo. É o Estado Novo, né? A gente pode dizer, a grosso modo, pelo menos a pesquisa me indicou isso, que quando o Getúlio governou ainda, no governo provisório, que vai de 30 a 34, né, e depois tem essa fase de 34 a 37 do Getúlio constitucional, que foi eleito indiretamente pelo Congresso, ainda ele titubeava. Essa questão não estava tão clara assim para o governo federal entre fazer a opção pela ferrovia ou pela rodovia. Né? Mesmo porque vem a guerra aí, né, na Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial não sobrou alternativa para o Brasil. E como o comércio internacional, né, foi suspenso na Segunda Guerra Mundial, não é isso? E o Brasil teve que ser obrigado a passar a produzir o que não produzia, e também não houve mais, e também a cabotagem foi suspensa por conta, né, da interferência dos submarinos alemães que ficavam patrulhando aqui no Atlântico Sul e poderiam torpedear com os navios a qualquer momento. Então a cabotagem foi suspensa, a navegação internacional foi suspensa. Ao Brasil sobrou o que em controle de circulação? Um trem, que existia de trem. Né? E, inclusive, né, tem um estudo muito interessante do José Bará que ele mostra que, por conta disso também, o que existia de trem no Brasil, que eram 30 mil quilômetros, né, foi utilizado ao extremo também. Né? Quer dizer, o Brasil desgastou muito a sua infraestrutura rodoviária na Segunda Guerra Mundial. Utilizou até onde podia mais. Né? Isso foi um desgaste, né? Lembrando que nós não produzíamos nada também no sistema ferroviário. Trilho, vagão, era tudo importado. E o comércio nacional estava... Então, por exemplo, peças, manutenção, desgastou tanto que começou a dar muito problema, e não ter peça, manutenção, e começou também a entrar em colapso isso daí. Né? O DNR foi criado aqui no Estado Novo, se tornou um centro nevrálgico executivo da política de expansão rodoviária. O Plano Rodoviário Nacional foi criado aqui em 44, o DNR estando na cabeça do plano, encabeçando o plano. Tá? E a questão do petróleo, que aparece e desponta no Brasil. O Getúlio e os rodoviaristas, a gente fizeram tripas de coração para que o Brasil criasse a Petrobras. Porque era de interesse, veja, é uma questão, antes de mais nada, também econômica e sobretudo, cambial. A relação, na época que era cruzeiro, né, o dólar, na época, na verdade, é R$1.000, né, que depois o Getúlio aqui no Estado Novo, que faz a conversão do réis para o cruzeiro. Né? Então vamos pegar desde a Primeira República com o réis até o cruzeiro, né, a questão cambial sempre foi desfavorável para o Brasil, sempre foi um problema para os governos brasileiros isso. Tanto na Primeira República quanto depois com o Getúlio. Sempre foi um problema a questão cambial. Né? Veja, pegando aqui o caso específico do transporte, você tem que importar tudo. Trem tinha que importar trilho, vagão, locomotiva, maquinário. O rodoviário tinha que importar petróleo, veículo. Né? Então a questão cambial sempre vai ser um problema. Certo? Então temos que... Os rodoviaristas perceberam isso. Uma coisa que, por exemplo, que na minha opinião, os ferroviários não atacaram tanto, demoraram para atacar isso. Continuaram assim muito tempo, né, com a política ferroviária de importação e de não se preocupar com a produção nacional. Os rodoviaristas
logo se deram conta disso. Não precisamos ter uma indústria turística nacional e precisamos produzir petróleo. Sobretudo a partir do momento que as notícias foram alvissareiras, né? Temos petróleo. E teve toda a questão do petróleo, o problema do petróleo, tá? Que vai gerar Petrobras no segundo governo de Getúlio, não aqui ainda. Mas aqui tem um debate amplo sobre isso. Tá? Um debate, inclusive, eu considero um dos debates de mais alto nível que já houve na história do Brasil. Foi a questão do petróleo, o problema do petróleo. Tá? E ganhou, né, os adeptos da produção nacional, porque tinham três correntes. Tinha a corrente de deixar na mão do capital internacional, tinha a corrente que defendia a produção nacional, mas na mão do capital privado, nacional, e tinha a corrente, a produção nacional, mas na mão sob controle estatal, monopólio estatal, que foi que acabou ganhando o contencioso, vamos dizer assim, né? A briga. Olha aqui essas políticas públicas em prol do rodoviarismo nesse momento aqui, né? Eu já falei aqui, né, em 27, Washington Luiz, criação do Fundo Especial para a Construção e Conservação de Estradas de Rodagem federais e a criação das comissões de estradas de rodagem Rio São Paulo e Rio Petrópolis, que foram as duas primeiras grandes estradas federais bancadas pelo governo federal, né? Rio Petrópolis e Rio São Paulo, tá? Uma portaria do Ministério de Ações e Obras Públicas, tá? Essas duas comissões depois foram unificadas pelo Washington Luiz para virar essa autarquia, Comissão de Estradas e Rodagens Federais, tá? Subordinada à Inspetoria Federal de Estradas. Aqui, por sua vez, era, né, subordinado ao Ministério de Ações e Obras Públicas. Tá? O DNR, que eu falei para vocês, 37, né, pela Lei 467, para planejar, construir e prover a manutenção de estradas federais. A criação do Conselho Nacional de Petróleo, aqui é bem o toque varguista. A revista Rodovia, editada pelo DNR, em janeiro de 38. Daqui a pouco eu vou fazer um adendo em relação a isso. E a criação do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, que na verdade é um filhote disso aqui, É uma inovação. Pega-se isso aqui e melhora. Getúlio, tá? Decreto-Lei 2615 de 40, para compor o Fundo Rodoviário dos Estados Unidos. Um fundo rodoviário, dinheiro carimbado para a rodovia. Era dinheiro carimbado. Esse dinheiro tinha que necessariamente ir para a rodovia. Tá? E ser distribuído para os estados e para os municípios também. E aí tem toda uma engenharia, uma politicagem em relação a isso. Tá? E a criação do Código Nacional de Trânsito, também Getúlio, porque até então tinha tido muito acidente, ainda não havia uma regulamentação, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito não urbano. Então era um problema isso, muito acidente, tinha muita morte, tinha muito atropelamento, de velocidade, padrão mínimo de estrada de rodagem, de via, entendeu? Leis de trânsito, era uma bagunça. Então os rodoviaristas, precisamos, senão o carro vai virar sinônimo de problema, confusão, de morte, de atropelamento. E obviamente eles não queriam isso, eles queriam projetar uma imagem positiva do veículo. A velocidade, o conforto, a praticidade, o porta a porta, o progresso, a modernidade. Certo? E, antes de mais nada, sobretudo o pessoal que compôs isso aqui, no início, uma ideia de país. Eles tinham uma consciência de que o rodoviarismo iria ser a salvação do Brasil. O Brasil, sendo interligado com o estado de rodagem, iria resolver os problemas estruturais do país. Depois, com o tempo, vai mudando, né? Mas os primeiros servidores do DNR, esse núcleo original do DNR, esses rodoviaristas que vão se formando no Estado brasileiro, tem essa questão como rodoviarismo, uma espécie de missão para salvar o Brasil, para modernizar o Brasil. E queria resolver os problemas do Brasil, principalmente econômicos. O que a gente sabe que não aconteceu, né? Certo? O adendo da revista Rodovia. A revista Rodovia, que depois tirou o A partir de 45 e ficou só Rodovia, foi a minha metodologia do meu trabalho. Tá? Essa revista foi editada sistematicamente até 1977.
foram quase 1.000 exemplares, eu não consegui 55 exemplares, os outros eu vi todos. Eu tirei xerox, tenho 3 caixas de xerox, fora que eu fiquei meses na biblioteca lá da Poli, que não tem todos os exemplares. Eu fiz um périplo para o Brasil para conseguir esses exemplares, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, né, várias bibliotecas. Então, agora é uma revista espetacular, muito bem feita, né? Houve fases e fases, né? Na fase do JK era espetacular, grande assim, colorida, cheia de mapa, de foto, né? Cheia de propaganda, obviamente, tanto de fabricante de carro, mas também de tudo ligado à rodovia, né? Às vezes as empresas que vendem dinamite para explodir pedra para fazer estrada, né? Eu tenho algumas que eu vou mostrar para vocês depois aí, né? Então metodologicamente foi o meu caminho de método, né? Eu analisei. Agora é claro, eu parto do caminho de método de um documento que é altamente rodoviarista, que defende os interesses do rodoviarismo. Eu tenho que ter um pouco de análise, de cuidado também ao analisar esse tipo de coisa. Tá? Depois eu vou voltar a isso com algumas outras questões mais adiante, principalmente questões políticas, como que eles defenderam as questões políticas. Tá? Então, olha só, o primeiro plano rodoviário nacional, 44, já traz o que seriam as principais estradas, né, para romper esse arquipélago econômico. A maioria aqui foi implantada, né? Não naquela época, isso ao longo do tempo, né? Tá? E para finalizar essa primeira parte, o que eu chamo aqui de circuitos automobilísticos, uma revista especializada em inspiração pelo modelo dos Estados Unidos como estratégia de divulgação e expansão da atividade rodoviarista. Então, aqui é a revista Rodovia, eu vou fazer aqui uma análise da revista, né? No capítulo anterior eu só anuncio a criação da revista. Aqui, no capítulo 3, eu vou realmente falar bastante sobre a revista, né? A tiragem, como ela é distribuída, as estratégias que ela tinha, as sessões. Sempre tinham artigos muito técnicos também, de engenheiros, tá? Diversos. Então, se torna a porta-voz oficial do rodoviarismo. Tá? Vai mudando ao longo do tempo, né? E importante isso aqui, né? Fatos e eventos rodoviários no território estadunidense tornam-se um espelho para o Brasil e uma grande manobra de psicosfera, principalmente pela revista Rodovia. A revista Rodovia passa a publicar artigos traduzidos em português, sobretudo artigos técnicos, e também a colocar, olha, os americanos fizeram assim, vamos fazer igual. Olha, eles fizeram assado, vamos fazer igual. Então, meio que os Estados Unidos viram um espelho, o rodoviarismo estadunidense torna um espelho para o rodoviarismo brasileiro. Tá? Chega ao ponto, gente, do DNR, mais para frente aqui, entre o governo Dutra e o governo JK, de mandar assim, mandar 10, 15, 20 engenheiros do DNR para os Estados Unidos, pagos pelo governo brasileiro, pelo DNR, né, para passar 3 meses nos Estados Unidos, fazer um monte de curso lá, para conhecer os órgãos americanos ligados ao rodoviarismo, vai lá nas fábricas de veículo, para fazer contato com os fabricantes também de maquinário para construir estrada, de viajar ao país de carro, para fazer relatórios, entendeu? E também americanos que vêm para cá fazer cursos, palestras. É impressionante isso daí. Isso tudo antes ainda de ter ABC aqui, ó, Ford, Volkswagen, ali em São Bernardo, Santo André, muito antes. A coisa vem muito antes. É um construto histórico, né? Olha aqui algumas propagandas da revista Rodovia. Isso aqui é a página inteira, né? Texaco. Amanhã, uma artéria vital. Isso aqui é dos anos 30, dos anos 40, né? Dentro do reforço de guerra, o Brasil, isso aqui é 30 para 40, né? Então, máquinas utilizadas para a guerra também vão servir para abrir estrada no Brasil. Aqui, ó, quilômetro zero, aqui ela tem início, né? Da primeira estrada aberta no Brasil, lá pela Rio Petrópolis. Propagandas, né? Olha aqui, os caminhões Ford duram mais, né? Estradas para a região amazônica, né? Já pegando o plano rodoviário nacional, aí tem um texto aqui, o caminhão, a Caminhões International, tem banca propaganda. Estradas para a Caatinga do Nordeste, Caminhões International. Então, é uma marca americana que não veio para o Brasil e saiu logo e não vingou aqui, né?
Aí Chevrolet, o supermotor no caminhão Chevrolet 42, isso aqui é a página inteira. Getúlio, né? Ele cria uma prova, Getúlio Vargas, quer dizer, não foi ele que criou, né? Essa prova foi criada pela Automóvel Clube do Brasil, que a ideia seria sair uma caravana de todas as capitais em direção, não tinha Brasília na época, em direção ao Rio de Janeiro, né? Entre abril e maio, e aqui o Automóvel Clube do Brasil, né, conseguiu um carro doado pela Ford, certo? Para fazer o contato com todos os, na época, os interventores, né? Então, isso aqui é um artigo que eu escrevi para o penúltimo Congresso Brasileiro de História Econômica, né? E as duas figuras que viajaram aqui, né, nesse carro pelo Brasil inteiro, fazendo essa propaganda e articulando politicamente e chamaram a prova de Getúlio Vargas. Cara, fizeram contato com, na época era o Lorival Fontes, era o chefe do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio, né? E era um cara do Rio que era adepto ao rodoviarismo. Então tudo olha como vai se ligando. Então, isso eu explico no artigo que eu explico, que eu já publiquei, inclusive. Antes de entrar na parte 2, uma pequena reflexão aqui sobre o que nós vimos até agora. Não, eu vou passar a parte 2 e depois eu faço essa reflexão, fica melhor. Então agora vamos avançar no tempo aqui, né? Então agora, entre avanços e derrotas, o rodoviarismo é absorvido pela agenda de contradições do país. Né? Capítulo 4, também tem 3 capítulos aqui. O rodoviarismo é ofensiva. Veja que tem um aqui, né? Vai ter um outro capítulo com a ofensiva, parte 2. Né? Políticas públicas de envergadura e ampliação da psicosfera. É uma nova fase de ampliação. O rodoviarismo já penetrou nas engrenagens do Estado brasileiro. Agora precisa engatar a quinta marcha. Então, 45, né, foi um dos últimos, o Getúlio tinha acabado de sair, né, coisa de 2 meses antes, né, e aqui o novo governo agora, com esse decreto, alça o rodoviarismo à condição de mola propulsora do centro de transportes. O que foi a chamada Lei Joper? O que foi o decreto-lei 463? Por que tem tanta importância? Porque até então o DNR, que já existia aqui há 8 anos, era uma autarquia potente, bastante estruturada, só que não tinha recurso, não tinha orçamento próprio. Dependia da briga do recurso lá na LOA, no Congresso, da divisão lá do Orçamento Público do Brasil, para ver o quanto que ia ficar para o Ministério de Ação de Obras Públicas, depois o quanto que ia para o DNR. Quer dizer, a luta era lá no Congresso. Então, era uma autarquia que não tinha independência financeira. Certo? Então, e sempre lutavam para isso. O DNR tem que ter, né? Porque aquele Fundo Rodoviário Nacional que tinha sido implantado, apesar de ser dinheiro carimbado, mas o Fundo Rodoviário não ia mecanicamente para o DNR. Com esse decreto, agora o DNR passa a ter autonomia financeira, o Fundo Rodoviário vai de 100% para o DNR, é o DNR que vai definir o que fazer com o Fundo Rodoviário. Claro, vai ter um conjunto de leis, vai ter uma norma para isso, vai ter um percentual que vai para o DNR, para custeio, vai ter um percentual que vai para o DNR, para a construção de rodovias federais, vai ter um percentual que vai para os DRs, porque o DNR, né, exige que todo o Estado agora tenha também um departamento estadual de rodagem, e vai ter um percentual que vai para os municípios, que oscilou entre 5% a 10%. Essa é uma questão que o DNR nunca quis. O DNR nunca quis percentual nenhum para os municípios. Por quê? O que eles alegavam? O que os rodoviaristas alegavam? Que dinheiro para o município é dinheiro perdido, porque os municípios não têm know-how, não têm engenharia para construir estrada, né? E o dinheiro vai se perder, não tem, e vai ficar o rodoviarismo vai ficar preso num jogo político ali, muito no microcosmos do município. E os rodoviaristas tinham a noção clara que, primeiro, para o rodoviarismo vingar, tinha que ser uma causa nacional, tinha que interligar o Brasil. E o dinheiro era curto, sempre foi curto, até hoje é curto. Então, eles queriam pôr, majoritariamente, verbas para o DNR, para os estados federais. Então, lutavam muito para que o dinheiro fosse majoritariamente para a União. Né? Mas, enfim, é um jogo político, e o Brasil é uma federativa, acabou. Né?
No governo Dutra e Vargas, aqui o Vargas eleito, tá, democrático, né? Pegam o que o DNR tinha chamado de rodovias de primeira urgência, desde o seu nascedouro, lá em 37, e atacam. Foram rodovias que, no planejamento estratégico, no plano rodoviário nacional, eram vistas como, né, estratégicas, para essa integração nacional, essa coisa toda, e tanto o Dutra quanto o Vargas atacaram de modo prioritário essas rodovias. Eu faço um quadro, mostrando uma por uma, a quilometragem, um mapa, entendeu? E aqui o rodoviarismo também é no governo Dutra que realmente a gente pode dizer, porque é no governo Dutra que vai ter a inversão na matriz brasileira de transportes. O rodoviarismo, o modal rodoviário, carga, passageiro ainda não, mas carga ultrapassa o modal ferroviário. Então é a partir daqui que realmente a gente pode dizer. O Guilherme Grande, que foi meu supervisor, tem um texto bom sobre isso. Na verdade, o meu trabalho só traz novos elementos, só reforça o argumento, né? Outra questão importante é que, sobretudo o DNR e todas as instituições, sejam públicas ou privadas, sejam estatais ou não, sejam, né, tipo a Associação Automóvel do Brasil, né, se autodenominam agora família rodoviária. É uma espécie, eu chamei isso aqui de um autônomo oceânico. A gente pega os discursos que eles fazem, as narrativas, né, como eles tentam vender a ideia do rodoviarismo, é uma coisa de messianismo mesmo. Impressionante, coisa de família, fortes unidos, um ajuda o outro, a salvação do Brasil, é impressionante. No trabalho, eu reproduzo vários textos desses, né? Vários parágrafos, vários enxertos, tal, alguns que eu achei muito interessantes. Tal. É um negócio impressionante, cara. É uma coisa, é um tom messiânico mesmo, é um messianismo. Vamos salvar o Brasil, né? Somos os redentores do Brasil, né? Criam novas estratégias, né? Novo conteúdo, eles vão atualizando, eles são muito hábeis nisso daí. Muito hábeis. Muito hábeis, são realmente muito hábeis. Né? A revista Rodovia é remodelada, vira uma... Nossa, melhora a edição, fica maior, colorida, né? Uns mapas lindos, uns gráficos. Espetacular, a revista é lindíssima, muito meditada, tal, né? Espetacular. E continua, permanece com esse papel, né? Aí eu mostro, né, trago outros elementos aqui. E aí o fato novo. Se o Getúlio no Rio Grande do Sul já tinha sido uma espécie... Washington Luiz em São Paulo já tinha sido uma espécie, né, de abre-alas, vamos dizer assim. Depois o Getúlio lá no Rio Grande do Sul, quando foi governador, já tinha tido uma política rodoviarista. Agora em Minas, quem é o cara lá que está no governo do estado que tem uma política rodoviarista assim, né, assim, levada a outras consequências? Juscelino Kubitschek. E aí eu mostro bastante aqui do que foi o governo do JK no estado de Minas. Né? Estado de Minas. Também o DR em Minas vira uma máquina, contrata um monte de gente. Também, plano rodoviário, já tinha tido um plano rodoviário em Minas antes, só que praticamente tinha saído do papel. Minas é complicado, relevo muito complicado para construir qualquer infraestrutura tal. Ele toca o barco. Rodovias radiais em Minas Gerais. O JK passa a ter um contato com o DNR, assim, ser convidado. Tem um mês que ele vai todo final de semana para o Rio de Janeiro a convite do DNR, para aqueles banquetes, é homenageado pelo DNR o tempo todo. Ele vai para o Rio o tempo todo, assim com o DNR. Ó. Bom, depois virou presidente da República. Imagino que o DNR virou Juscelino, né? Já era uma máquina, a máquina virou uma máquina agora elevada à 10ª potência, né? Com o JK na presidência, né? Capítulo 5. Novamente, na ofensiva, né? Agora veja, nós estamos aqui nos anos 50, na tênue linha entre o público e o privado, o nacional e o estrangeiro. Aí tem 3 elementos que eu trabalho aqui. Máquinas e equipamentos rodoviários, ó, todos esses elementos nesse limbo entre capital privado e capital internacional, com o Estado no meio ali tentando equilibrar isso. Máquinas e equipamentos rodoviários, nós não tínhamos quase nada disso aqui. Empreiteiras, ao contrário, nós tínhamos, todas as empreiteiras eram nacionais. Tá? Petróleo, que nós não tínhamos, aí a causa foi ganha pelos nacionalistas e pelo capital nacional com a Petrobras.
Então aqui vai ser a Petrobras, vai ser criada oficialmente, tá? E como que ela vai se desenvolvendo. E indústria automobilística, que não tínhamos nada. Então cada elemento desse aqui fica nesse limbo entre o público, né, e o privado, e o Estado brasileiro tentando equilibrar e com os rodoviaristas fazendo análise de custo-benefício. O que é melhor? Em relação ao petróleo, chegaram à conclusão que era melhor ter uma empresa estatal brasileira, ficar na mão do capital, né? A Standard Oil tentou todo jeito que o petróleo brasileiro ficasse com a Standard Oil. Entendeu? Agora, por exemplo, a questão da indústria automobilística. Não tínhamos know-how. O Getúlio ainda tentou criar, né, criou a Fábrica Nacional de Motores, tentamos criar um protótipo do carro brasileiro, mas naufragou. O capital internacional também não deixou. Né? Empreiteiras, o capital internacional tentou entrar. As empreiteiras brasileiras se fecharam, conseguiram fazer muito lobby e não deixaram. A legislação brasileira não permitiu, para a construção de estradas de rodagem no Brasil, a entrada de empreiteiras internacionais. E elas tentaram aqui. Então, cada elemento aqui tem uma particularidade, mas sempre o limbo é o mesmo, esse equilíbrio. Então, cada uma demanda uma análise diferente. Eu fiz uma análise para cada uma, né? Para a eficiência do rodoviarismo, máquinas e equipamentos de primeira linha, a gente eu mapeei. Eu fiz um quadro que tem 3 páginas. 70 empresas americanas que chegaram aqui no Brasil. E europeias tem poucas. Tem algumas alemãs, umas 3 italianas, umas 4 francesas e umas duas inglesas. A maioria estadunidense. Mapeei onde que elas abriram as filiais aqui no Brasil e que tipo de equipamento que elas vendiam. Todas as empresas, tá, que produziam bens de capital. Para quê? Para a construção de Estado no Brasil. Vinham navios, chegavam aqui em Santos, em Vitória, no Rio de Janeiro, mas carregado de reta escavadeira, patrola, máquina de asfalto. Depois ia para os canteiros de obras do DNR, da Flotônio, né, Feira de Santana, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, aqui para Taubaté, São José, que tinha um guarda Dutra, né, e por aí vai, e simplesmente fazia. Sabe o que faziam? Eu reproduzi 2 fotos aí dessa rodovia, podia ter colocado aqui, né? Faziam um desfile nessas cidades com essas máquinas. Pegavam um domingo, as máquinas desfilando na cidade, uma patrola, uma reta escavadeira, uma usina de asfalto com cartazes, DNR, saúde, chegada, uma loucura. Uma coisa de louco. Ninguém sabe disso daí, né? Ninguém sabe. Uma doideira total. O progresso chegando no Brasil e desfile de máquina de construir estrada. E não é veículo, nem caminhão. Máquina para construir estrada. Doideira. Aí vejam, agora aqui uma questão que vai ter uma mudança. Que até então, o DNR era o responsável pela execução, pelo planejamento, pelo financiamento, pelo planejamento e pela execução das obras. Agora vai começar a ter uma mudança. O capital iniciativa privada vai começar, o DNR vai começar a subcontratar. Começa subcontratando uma ponte, um viaduto, um contorno, aí vai aumentando para um trecho, dá um lote, vai aumentando gradativamente por via, né? Então vai mudando isso daí. Antes era um órgão público, eram servidores públicos, o cara que está lá na obra, né, pilotando a patrola, colocando lá o asfalto, era um funcionário público do DNR, contratado né, como é que chama? Concurso público, concursário, associação de funcionários, aquela coisa toda, tal. Certo? Vai começar a mudar isso aqui nos anos 50. Tá? Um sonho entre rodas, germina a ideia da indústria automobilística brasileira. Então aqui eu vou falar um pouco, lembrando que o embrião, né, o Getúlio lá atrás já tinha criado, né, uma comissão para pensar. Ele pegou o almirante Meira Matos, que era da Marinha, né, que era entusiasta do rodoviarismo e tal, criou esse grupo de estudo. Você vai ser e vai para a Europa e vai lá para os Estados Unidos e vê o que os caras fazem e tenta convencer os caras a vir para cá. Isso não é do Getúlio ainda, Getúlio II, Getúlio democrático. Aí depois Getúlio se suicida, tem aquele
para, né, e volta com o JK. O JK pega essa comissão, transforma no GEA, Grupo de Estudos de Automobilística, convoca novamente o Meira Matos, pega tudo que ele tinha feito, você pega tudo isso daí de novo e vamos voltar ativa. Aí faz nunca volta para a Europa, aquela coisa toda. É assim que vai surgir a indústria automobilística, entre aspas, brasileira. Né? Depois, junto com... Tem também... Tem que construir também baú, carreta, implemento rodoviário. Né? A carroceria do ônibus, baú do caminhão, carreta do caminhão. Não sei se vocês sabem, mas você compra o caminhão, você vai na concessionária comprar um caminhão da Volks, que é a MAN, né? A MAN é a divisão da Volks Caminhão. Você compra só o trator e o eixo ali, a carreta, vem sem. Então, simultaneamente vai surgindo uma indústria, só que essa indústria até hoje é 100% brasileira. Então eu vou contar um pouquinho de como é que surge a Noma, a Guerra, a Librelato, que são as grandes hoje no Brasil. Tá? Eu pego as grandes que tem hoje, as 10 maiores e tal. A maioria no Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem também, Tubarão, a Librelato de lá. Tem uma de São Paulo aqui, ali em Votuporanga, que é a Guerra. Então eu vou contando um pouco como que essas grandes vão surgindo aqui. Pequenas, óbvio, né? E depois aqui eu vou falar sobre a criação da Petrobras. Né? Eu já tinha anunciado lá. Olha aqui, ó, propagandas, cada uma aqui é uma página inteira isso aqui, né? Maquinário de construção de estrada. Entendeu? Olha aqui, ó, hábil como uma mão humana. Ó. O que é isso aqui? Uma mão puxando terra, né? O que puxa a terra? Escavadeira, trator, pegar terra, colocar depois no caminhão, trator, ó, aqui, ó, escavadeira, ó, trator, a Ubervar, International, equipamentos pesados para tarefas pesadas. Tudo uma, né, tuneladora, ó, vários equipamentos aqui, ó, Caterpillar, aqui, ó, Twin C, e sempre tem um textinho colocando, né? E aqui, no final da parte 2, então, mas aí agora pela primeira vez o rodoviarismo na Berlinda, né? Opa! Então estamos falando aqui do final do Getúlio, desculpa, do JK. Né? Na verdade, do Getúlio para o JK, aquela transição, né? Porque aqui vai ter uma luta política muito forte, porque o rodoviarismo realmente chegou num ponto, né? Que para o DNR, para os rodoviaristas, estou no caminho sem volta, o Brasil é grande, e para construir estrada precisa de dinheiro. E o país é grande. E o dinheiro era curto. Então aqui os rodoviaristas, o DNR em particular, tentando de todo jeito conseguir mais dinheiro no orçamento para a estrada. Porque o que tinha, né, você ia fazer só o quê? A Dutra, só ligando São Paulo com Minas, para ligar São Paulo com Belém. Dinheiro. Né? Então aí tem toda uma... aí tem forças políticas, você contrárias a isso, né? E vai ter um cipó político que na verdade foi um momento de muito debate no Brasil, né? Um debate, estou falando aqui do final dos anos 40, foi a redemocratização, né? Ainda o Rio de Janeiro capital, né? Mas aqui tem uma questão que depois eu quero falar um pouco melhor, que o rodoviarismo teve uma estratégia que foi fundamental. Eles querem a bancada rodoviária no Congresso. Gente, uma coisa impressionante, eu peguei vários dos discursos dos caras, é impressionante. Como a habilidade que eles tinham e como eles foram agressivos, eles respondiam às críticas de uma forma agressiva. E a revista Rodovia criou, inclusive, duas páginas para repercutir essas questões. Eles eram altamente agressivos. Eles chamavam, por exemplo, eles pegavam alguém que era contra, que era a favor da ferrovia, falavam que isso aqui era um problema, mas eles respondiam assim, que esse cara é um... Eles falavam em modo agressivo, com palavras de baixo calão, entendeu? Eu reproduzo no meu trabalho vários desses, né? Mas eles foram muito hábeis. Essa bancada foi muito hábil. Teve um senador, né, que foi o Saturnino Braga, do Rio de Janeiro, e o pai dele depois, mais para frente, foi governador do Rio. O pai dele morreu ano passado, velhinho, já com 90 anos. Esse era o filho dele, né? E ele foi altamente... Ele foi presidente do DNR, o primeiro, inclusive, né? Foi o primeiro presidente do DNR. Mas, enfim, foi uma briga política
enorme, e o rodoviarismo, de certa forma, sempre conseguiu sair bem, né? Mas teve que ceder, né? Toda questão, toda negociação, né? Alguém tem que ceder, porque senão não sai do lugar, né? Então eles tiveram que ceder várias questões, né? Várias questões tiveram que dar um passo atrás, né? Então, antes de ir para a última parte do trabalho, para a gente finalizando, deixa eu passar para vocês aqui algumas questões que eu acho chave do que nós vimos para chegar nisso aqui, ó. Então, primeiro, quando e como que o rodoviarismo deixa de ser um caso de iniciativa privada e particular, lá dos barões do café, que queriam um carrinho para eles, e se torna uma política de Estado? Então, tem 5 questões aqui que eu acho fundamentais para entender isso. Primeiro, vai crescendo o sentimento entre as elites do Brasil do esgotamento do sistema ferroviário, tá, como uma peça-chave do sistema de transporte do país. Isso é um fato. Eu trago muitos elementos no meu trabalho que mostram isso. Vários estudos foram feitos, né, como que realmente a questão vai ficando insustentável, né? Déficits crescentes, baixa rentabilidade das empresas ferroviárias, encampações recorrentes pelo governo, estavam dando prejuízo, o governo começou a encampar, as que eram particulares, o fim da garantia de juros, que é o que mantinha o sistema ferroviário brasileiro, e quem construiu foi um sistema. A ferrovia no Brasil foi muito mais um modelo do interesse imediatista. Para ganhar dinheiro no curto prazo, leia-se garantia de juros, porque o governo brasileiro concedia a construção da estrada ferroviária mediante a garantia de juros. A estrada vai custar tanto, o governo vai te pagar tantos por cento de juros sobre o que você investir aqui. Agora, isso vai ser construído do A ao ponto B, do trem. É o que o país precisa, é necessário. Não queriam fazer estrada de trem para ganhar dinheiro desse imediatista. Sem um planejamento de país, ou para ligar fazenda com porto. Ponto. Não teve uma visão de país. O ferroviarismo não teve visão de país. O rodoviarismo teve. É importante isso. A ausência de uma política nacional para racionalizar o sistema e integrar o país. O sistema ferroviário nunca teve isso. Os rodoviaristas, desde o primeiro Congresso Nacional 16, já colocaram isso como ponto fundamental. O rodoviarismo é uma causa, antes de mais nada, nacional. É uma estratégia. Entendeu? Os ferroviários nunca pensaram o Brasil. Terceiro, então, o elemento nacional, posto logo no primeiro Congresso Nacional 16, tá? Como pedra angular do rodoviarismo. Tá? Gradativamente encontraria ressonância em setores específicos da máquina pública da União e dos militares. Viram nessa questão do rodoviarismo, uma causa nacional, algo assim, até então, altamente estratégico, né? Ainda mais num cenário de guerra mundial. Como proteger as fronteiras brasileiras? O sistema ferroviário chegava nas fronteiras brasileiras? O navio chegava nas fronteiras do Brasil? O automóvel poderia chegar. Rodovia de segurança nacional. Quarto, a estreita ligação entre automobilismo, rodoviarismo e turismo. Então o carro passou, além de tudo que foi dito aqui, também ser visto como um elemento. Agora você vai pegar seu carro, quer dizer, a burguesia, e você vai poder desfrutar em 4 dias que o seu carro vai para Poços de Caldas, tomar banho lá nas águas sulfurosas de Poços de Caldas. Fazer danças para Caxambu, Lambari, ou vai pegar uma praia no Rio de Janeiro, ou vai ser visto como sinônimo também de, né, a questão, e fora as questões esportivas que eles gostavam, os raids, etc. Tal. Quinto, a inserção da variável geopolítica na temática dos transportes. Então é aí que os militares entram. Tá? Estradas rodoviárias, as estradas de rodagem estratégicas de segurança nacional, aí que eles entram. Fundamental isso daí. Então, mediante esse quadro, foram surgindo grupos de interesses, tá? Com apoio do nascente empresariado paulista e dos fazendeiros, que também, não sejamos ingênuos, viram uma possibilidade, o que ocorreu,
de valorização de suas terras. Eles tinham fazendas pelo interior de São Paulo. Opa, a estrada vai passar aqui, vai valorizar minha terra. Tem isso. Então, é uma questão também imobiliária, de valorização fundiária, e ganharam muito dinheiro com isso. Tá? Então, a quem interessa o rodoviarismo? Aí tem os grupos de interesse, que é isso aqui, ó. O DNR como o grande amálgama, o grande centro decisório, o grande órgão que passou a traçar as estratégias e a coordenar tudo isso aqui. Então eu cheguei a esses grandes grupos de interesse, né? Tá? Você tem, na verdade aqui é o resultado disso, né? Mas os grandes grupos de interesses. Então tem primeiro os municipalistas, só que aqui tem uma contradição, porque se os municipalistas acabaram se tornando um grupo de interesse do rodoviarismo, mas, como eu já falei aqui, a cúpula do rodoviarismo brasileiro não via com bons olhos isso. Mas os municipalistas acabaram também entrando nessa onda porque viam o interesse de trazer investimentos, né, para os seus municípios, via a construção de estradas de rodagem. Tá? Então, a questão de... Então, como é que se resolveu isso? O DNR tentou equacionar os interesses locais com os interesses do DNR. E aí foi uma briga, porque cada município tem os seus interesses, tem as suas elites, né? Tá? Mas a tutela sempre foi federal. Aí que está, sob tutela federal e, no máximo, estadual pelos DRs. Então, os municípios só entram no jogo tutelados ou pelo DNR ou pelos DRs. É o sistema DNR-DR. Aqui o Acorce, que já tinha feito um estudo sobre isso, professor de Marília. Né? Segundo, o rodoviarismo foi muito identificado com os getulistas. As forças políticas que eram PSD e PTB, leia-se, lembra lá que o Getúlio cria, né, o sistema partidário brasileiro? Então, as forças partidárias ligadas ao PSD e ao PTB vão acabar se tornando também grupos de interesse do rodoviarismo. E as forças antigetulistas vão ser contra o rodoviarismo. Essa vai ser uma equação que não vai ser uma regra geral, porque vão ter muitas exceções. Tá? Mas vai servir como uma espécie de parâmetro, de termômetro. Tá? Tem que lembrar também que o contexto favorecia o rodoviarismo, tá? Pela consciência do atraso econômico do país, tá? E da necessidade de se alterar o modelo, né, macroeconômico do país. Estamos aqui falando do paradigma urbano-industrial. O Getúlio já tinha virado a chave, né? Certo? Então, o trem não servia para esse novo parâmetro, para esse novo modelo. Isso já estava convicto para as elites econômicas do país. Tá? E a Segunda Guerra Mundial acentuou essa vulnerabilidade do Brasil, do ponto de vista macroeconômico em relação aos transportes, como eu já disse aqui. Tá? Então, o rodoviarismo vai penetrar com muita força nos meios intelectuais, políticos, econômicos, midiáticos, estatais e militares. Tá? E sempre o DNR sendo o grande fio condutor desse processo. É o porto seguro do rodoviarismo, o DNR. Tá? Nós vamos ter que, o que eu falo de 4 braços, que vão gravitar. Isso aqui é o fio condutor do porto seguro. Né? O que nós temos aqui? Um braço político, que é a bancada rodoviária, né? Eu já falei aqui. O braço estatal, que é o sistema DNR-DRs. O DNR conseguiu com que se votasse uma lei no Congresso que para um percentual do fundo rodoviário que vai para os estados, isso oscilou de 20% a 30% do total do bolo ao longo desse tempo todo aqui. Só iria se os DRs, né, modelassem um plano rodoviário estadual e que fosse aprovado no Conselho, tinha o Conselho Rodoviário Nacional. O Getúlio tinha criado já também. Acabei esquecendo de falar aqui. Tá? Depois, um braço institucional simbólico, que vai ser criada a Associação Rodoviária Brasileira, no final dos anos 40, que aí vai ser uma espécie de órgão, não é um órgão, é uma associação civil, mas que vai agregar toda essa inteligência de todos os setores que eu falei, intelectuais, militares, do governo, né, políticos, em prol da causa, e vai passar a fazer estudos, a influenciar a mídia, né?
o Automóvel Clube do Brasil e o Clube de Engenharia no Rio de Janeiro. Tá? E vai ter um braço internacional, porque o DNR vai começar a se aproximar da Federação Rodoviária Internacional e do Bureau of Public Roads, que é o DNR do Rio de Janeiro. Vai começar a ter uma tabelinha, como eu já falei aqui, institucional. Né? E não é à toa que em 59 o Brasil, no Rio de Janeiro, vai sediar o Congresso Internacional de Rodovias no Rio de Janeiro, o governo do JK. Impressionante. Tá? O mundo inteiro vem aqui. Né? Bom, a gente finalizando, vem a terceira parte do trabalho. Aqui tem alguns números que eu coloco. O Fundo Rodoviário Nacional, como foi crescendo, né? Olha o crescimento, né? 520% de 46 até 55, o total, né? Em valores correntes, não ajustados, né? O quanto que via do Orçamento Geral da União e outros recursos. Né? Aqui, por automóveis e caminhões, a frota de veículos, né? Como que é interessante isso, né? Como que começa com 27 com o percentual de automóveis, chega aqui em 51, ó, é quase que meio a meio, né? Isso aqui é sinônimo do quê? Se cresce também bastante caminhão, e a empreitada rodoviarista está se desenvolvendo, está abrindo estrada, está jogando carga caminhões do caminhão, tirando do trem. Investimento bruto em transportes, né? Aqui investimento estatal, de 50% a 59% do PIB, né? Então, como que realmente, olha só aqui em transportes, tá? Mas veja, em transportes total, mas olha aqui, rodoviário, foi mais dinheiro para o rodoviário. Porque aqui comprova tudo isso aqui, né? Foi muito mais, né? A evolução da matriz de transportes de carga total movimentado, né? Então, como que, olha aqui, a rodovia era 38%, em 50, em 55 já é 52%, em 60, 60%. E como que a ferrovia vai perdendo, a cabotagem também perde. Aqui o primeiro caminhão produzido no Brasil, o Ford Torpedo, fábrica da Willys, né, a futura fábrica da Mercedes-Benz São Bernardo, aqui já a fábrica da Mercedes-Benz sendo construída, aqui a fábrica da Volkswagen, tem até hoje ali na Anchieta, a Kombi número 01, linha de montagem de Fusca, plano de metas, né? Aqui o cruzeiro rodoviário com Brasília indo para a capital, né? A integração nacional. Brasília, né? A ideia inicial, né? 2 pontos se cruzando, né? Depois virou isso aqui, né? Que é o eixão com o eixinho. Aqui ele conhece Brasília, que unifica o Conjunto Nacional e o CONIC, o centro de Brasília, né? Aqui a questão de rodoviária de Brasília, que são os ônibus que vão para as cidades satélites. Seguindo reto aqui, os ministérios e os 6 poderes. O movimento para Brasília, né? A Araguarina, aqui os candangos chegando em Brasília. A abertura da Brasília-Acre, hoje a BR-364, aqui, ó, aqui em Vilhena, que seria Rondônia, né? O JK, a caravana de integração nacional, né? Saiu um carro de cada ponto daquelas radiais para se encontrar em Brasília. Né? E por último, então, o Rodoviário da Berlinda tem 2 capítulos. Então vem aquela questão aqui de o DNR tentando encontrar estratégias para otimizar recursos, o cobertor é curto, e aí adota algumas estratégias, algumas ferramentas de gestão que está nos Estados Unidos, que eu mostro, para otimizar custos, etc. e tal, e vai entregando cada vez mais rodovia para o setor privado. Eu faço uns quadros mostrando todas as estações, né, como vai mudando isso daí. Só que assim, aí é aquela coisa, agora é dinheiro grosso, muda a mentalidade, não é mais o rodoviarismo com a salvação no Brasil, mas agora é o rodoviarismo como uma máquina de fazer dinheiro, e aí, né, vem tudo junto que a gente sabe, né? Brasil, né? Então é isso. Para finalizar, para a gente abrir para fazer um debate, né, eu coloco aqui, ó, questões-chave. Pressões de classe, nós vimos grupos de interesse, né? No primeiro momento, pressões de classe, isso lá nos primórdios, até o Estado Novo. O projeto nacional, o rodoviarismo inserido no plano nacional,
coisa que a ferrovia nunca fez, e o custo-benefício também. Muito mais barato construir. Isso, os rodoviaristas começaram a fazer essa conta e depois levaram isso para o Estado. Muito mais barato, rápido construir estrada do que ferrovia. Num segundo momento, né, a partir do Dutra, indo até o começo do Juscelino, Dutra, Getúlio, Juscelino, né, o DNR, que vira essa máquina que nós vimos. Eu trago uma teoria do Nunes, né, da sociologia, do insulamento burocrático. O DNR consegue criar uma estratégia de insulamento burocrático, cria uma redoma contra as pressões todas que vêm dos outros órgãos públicos, contra questões, e consegue se proteger de tudo, se blindar. Isso é um insulamento burocrático. E vira realmente uma instituição com bastante independência, bastante poder, vamos dizer assim, dentro da institucionalidade brasileira, né? A questão do mercado interno vai aparecer o rodoviarismo como, obviamente, um ponto fundamental para quebrar o arquipélago econômico e criar um mercado doméstico, né? E os recursos carimbados, né? E depois, do JK até os militares, a patronagem, agora entra em cima de patronagem, que é o capital privado cada vez mais, né, construindo rodovia, entrando no jogo, né? A ruptura do arquipélago econômico e uma tentativa de se racionalizar o sistema ferroviário. Leia-se a criação da Rede Ferroviária Federal, SA. Uma empresa pública que tentou racionalizar, queria dotar o sistema ferroviário brasileiro com uma roupagem empresarial, não deu certo. Depois a Rede Ferroviária foi extinta em 91 e tal, né? Mas o governo tentou também criar uma certa racionalização, estancar a sangria das ferrovias e por aí vai, criar um sistema minimamente razoável, né? Então é isso. Finalizando, o rodoviarismo, essa dicotomia com a ferrovia, para mim, nada mais do que um reflexo do subdesenvolvimento. O Brasil não soube equacionar isso, não soube trabalhar de uma maneira, e um reflexo do subdesenvolvimento brasileiro. Para mim, simples assim. Quer dizer, simples não, eu tive que, né, passar por todos os percursos para chegar. Agora, assim, é a minha análise, né? Na verdade, houve competição entre modais, mas não apenas isso. Mas a maneira como esse processo se deu no Brasil, nada mais do que um reflexo do subdesenvolvimento.